passar, pode passar, Evandro, a primeira slide, né, dando continuidade à introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Jailton estava falando o mês passado sobre sobre Sócrates e Platão, né, que são os precursores da ideia cristã e da doutrina espírita, né, do espiritismo, a doutrina não do espiritismo, porque são ideias, né, as ideias que eles passavam comungam muito com o que nós estudamos hoje na doutrina, né? E nós vamos dar continuação com o resumo, né, da doutrina de Sócrates e Platão. Quem tiver com o Evangelho aí, vamos pegar o Evangelho, está lá no tópico 15 da introdução, tópico 15, que é continuação de Sócrates. Prazem menos a divindade do que é uma alma virtuosa, que faz esforços só ficou mudo. Que suas palavras e atos Francis ficou mudo. Você está me ouvindo? Conceição? Estava mudo. A minha internet, ela está oscilando, está caindo a todo instante. Eu concluí esse slide aqui, e eu acho melhor que seja lido por vocês, que devem estar com uma conexão melhor que a minha. Mas eu vou concluir esse porque eu comecei, e os demais, vocês se habilitam a fazer a leitura, ok? Ok. Vou retornar aqui para o início. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não, verdadeiramente justos e retos, só são os que, por suas palavras e atos, cumprem os seus deveres para com os deuses e para com os homens. No capítulo 10, itens 7 e 8 do Evangelho, a gente pode ter isso mais desenvolvido ainda, né, do que está falando aqui. Mas essa era a ideia, né, que Sócrates e que Platão tinham, e que se a gente for interpretar, tem realmente muito a ver com o que estudamos na nossa doutrina, né? Quando ele diz que as mais belas preces, os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar, que ele quer dizer que quando nós praticamos, né, o bem, quando nós ele está falando aqui que
utilizou-se preces e sacrifícios, né, para falar disso. Mas eu traduzo assim. E quando a gente se esforça para seguir os passos de Jesus, para seguir os seus ensinamentos, isso é muito mais agradável, né, para nós, porque é prazeroso, né, a gente conseguir se sintonizar, vamos dizer assim, com os ensinamentos do mestre, né? E que eles, e Sócrates e Platão falavam ainda mais, né? Que era grave, seria se os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Ou seja, o mais importante não era aquilo que pudesse ser ofertado, vamos dizer assim, de material. Porque nas crenças, essa questão dos sacrifícios que eles faziam para agradar os deuses e tal. Mas o que é mais profundo, que o que importa realmente, o que é mais importante para nós é a nossa transformação interior, é o que a nossa alma está ofertando. E não o que a gente, dessa passagem, colaborar com essa interpretação, fique à vontade. E vejam que eles finalizam dizendo, né, que verdadeiramente justos e retos são os que, por suas palavras e atos, cumprem os seus deveres para com Deus. A gente está falando no plural, deuses. Na época se cultuavam deuses, hoje ainda existem doutrinas que cultuam vários deuses, mas traduzindo para nós espíritas hoje, verdadeiramente justos e retos são os que cumprem não só palavras, mas palavras e atos, né? Os deveres que têm para com Deus, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Que a gente tanto fala aqui na tribo. Pode falar, Conceição. Essa citação de Sócrates, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Veja que quando a gente fala alguma coisa com relação a fazer uma ação, a colaborar com algum tipo de trabalho, assim, dentro da doutrina, ou até no nosso dia a dia, um trabalho de auxílio ao próximo, um trabalho de ajuda. Ainda tem algumas pessoas que dizem assim, mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho o que falar. Então, a gente vê há quantos anos, né, há quantos séculos Sócrates colocou esse pensamento, né? E hoje a gente ainda vê as pessoas terem esse pensamento de que quem tem muito é quem tem que dar, quem fala bonito é quem tem que falar, quem tem o dom da palavra. Ainda diz assim, porque eu não estudei, porque eu não fiz faculdade. A gente ainda vê muito isso, né? Eu não vou falar porque acha que só quem sabe falar, só quem sabe trazer uma mensagem, só quem sabe trazer um acalento para o coração do outro, são aquelas pessoas que falam bonito, ou seja, frases bonitas, né? E comparado a essa colocação aí de Sócrates, a gente vê quando Jesus fala na parábola do órgão da viúva, né? Que ele diz que de todos que ali doaram, o dela foi o mais significativo porque ela tirou do que ela não tinha, do que ela não podia. Exatamente. Então, eu vejo muito isso. Veja quando a gente pede alguém para fazer uma coordenação na frente, no centro. Mas eu tenho vergonha, mas eu não sei falar. E quando essa pessoa fala, a gente vê que o conteúdo e a lição que traz nas palavras simples é tão rica que, às vezes, até a gente, por ter estudado, por ter assim, uma formação didática na parte de colocação, de falar, de interpretação, fica assim abismado de ver que
quanto conteúdo tem nessa fala simples. Aí eu costumo dizer às pessoas, gente, se é vergonha de quem está na frente, olhe para um ponto, esqueça quem está ali, fale o que está dizendo no seu coração. Então, veja quanto tempo foi essa colocação de Sócrates, e a gente ainda vê muito isso, as pessoas se preocupar em achar que para Deus o que agrada são as palavras bonitas, são aqueles textos decorativos, né, como o povo faz em praças públicas, né? Não vamos condenar nossos irmãos, mas nós bem sabemos que eles ainda estão na terceira, ou ainda estão na primeira, no Antigo Testamento, né? Mas veja quanto tempo foi colocado isso por Sócrates, que a gente ainda vê muito hoje em dia. Essa parte aí que eu queria falar. Abre o microfone, meu anjo, tá fechado. Ai, meu Deus, perdão. Estou dizendo, e isso se dá ainda muito, porque a gente insiste em dar mais importância às coisas exteriores do que ao nosso interior, né? A nossa transformação, aquilo que a gente tem como essência dentro de nós. Pode passar, Ivone, por favor. Acho que pulou 2, não? Não, né? Bem, chama o vicioso a este amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros, o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Eu achei isso tão bonito, tão profundo, muito profundo essa passagem, né, de Sócrates e Platão. Foi, exatamente. E eu me lembrou das palavras de Paulo, né? Se não tivermos amor, nada, né, seríamos. Me remeteu imediatamente a essa passagem, né? Alguém quer comentar? Só fazer um Veja que comentário. inicia dizendo, né, que o homem vicioso... Fale, meu amor, fale, Ana, fale. Só fazer um comentário assim da amplidão que é o amor, né? Como ele é Sim, amplo, né? Acalma o mar, o silêncio aos ventos, o descanso à dor, as flores, os perfumes, a natureza. Gente, o amor está em tudo. E às vezes a gente tem uma tendência a reduzir o amor, né, apenas ao amor de um, sexual de um homem por uma mulher, ou pelo menos o amor da mãe, né, a mãe pelos filhos, mas ele é muito mais amplo, né? Então, a gente entende com essa palavra que o planeta em si, ele é feito de amor, né? Os astros, a natureza, os mares, as flores, o perfume. Então, nós somos por amor, né? E é preciso que esse amor nos contagie enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Esse amor que está expandido na natureza, né? Que a gente aproveite dele e nos encha, né? Nos transborde desse amor para além, né? De nós, de nossas famílias, para muito mais, para o nosso planeta, para todos que estão à nossa volta, seja eles pessoas, animais, plantas, que esse amor abunde nas nossas vidas.
Eu caí novamente, né? Perdi o finalzinho do comentário de Ana, mas concordo com ela sobre a amplitude do amor. Dando sequência, alguém quer ler essa parte aí? Por favor. Não? Você parou aonde? Você parou na... Esse slide agora que está aí. Silêncio aos ventos e a dor, não é isso? Aí agora continua nesse slide que está aí na tela. Ele vem, o amor que deve unir os homens, vou ler pelo Evangelho, viu? Isso, ótimo. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates tendo dito que o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito, presidindo ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Continua? Continua. O 17º, ele diz: a virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus, àqueles que a possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade para se despojar do mal e para fazer o bem. Veja que na lâmina anterior, né, quando Sócrates disse que o amor não era nem um deus, nem um mortal, mas sim um grande demônio, ou seja, um grande espírito, que preside ao amor universal, né? Na época, quando ele foi condenado, né, com um crime ele dizer isso. Mas quando a gente vai para ir para essa próxima, né, e fala da virtude, que ela não pode ser ensinada, na visão dele, né, de Sócrates, de Platão, e a virtude não pode ser ensinada, que vinha por um dom de Deus aos que a possuem, né? Ele já tinha essa leitura, né? Mas vem o Espiritismo e esclarece, aprofunda ainda muito mais essa visão, quando diz que, para a gente, que a virtude é adquirida por nossos esforços, né? Ser um homem virtuoso depende de nós, de nosso empenho na prática do bem, no exercício do bem, em se melhorar a cada dia, em se assemelhar a Jesus, que é nosso maior modelo e guia, né? Então, que essa virtude, né, vem através desse nosso esforço, e até as demais, digamos assim, os demais dons, né, como as pessoas dizem, fulano veio com dom X, com dom Y, acúmulo, né, através das reencarnações, de vivências, de aprendizado, pelo menos essa é a leitura que eu tenho, né. Eu acredito que Deus, ele nos possibilita a condição de cada um de nós vencermos o mal que ainda há em nós, entendeu? O resto é conquista nossa, a gente precisa batalhar para conquistar
esse estado de virtuosidade, né? Quer falar alguma coisa, Lê? Você que leu. Eu estava aqui me remetendo que quando a gente, eu não me lembro se foi filosofia ou se foi. Eu só não estou me lembrando qual foi como é que se diz? A matéria, né? Mas eles têm essa colocação que diz assim: o homem nasce perfeito e o meio é que o corrompe. Aí me remete muito à questão da virtude do dom, né? Quando a gente fala assim, o homem nasce perfeito e o meio corrompe, o meio transforma, né? O meio corrompe. O meio corrompe quando a gente quer dizer que se tornou uma pessoa ruim. Mas como a gente diz assim, o homem nasce perfeito, mas o meio que ele convive é que o transforma. E aí, geralmente, a gente traz essa colocação para negatividade, né? Para que a pessoa pode nascer boa e depois se tornar ruim, né? De acordo com o convívio, de acordo com a sociedade que vive. Mas também a gente tem o lado, como vem o Espiritismo agora explica aí, né? Ele também pode nascer com tendências negativas e, de acordo com o meio que ele convive, ele se transformar em um homem de bem. Aí vem a modificação dele por vontade própria dele, por trabalho interior dele, né? Pelo trabalho que ele desenvolve. Do mesmo jeito que ele pode ter nascido bom e se tornar uma pessoa má, e aquela essência do bem está dentro dele para ser despertada a qualquer momento, ele pode ter nessa encarnação nascido com uma tendência para o mal, e de acordo com o convívio com outras pessoas, de acordo com o convívio com aquele meio de pessoas boas, em atitudes boas, aquela semente do bem que está dentro dele germinar. Então, é muito isso, né? Você tem outra colocação também que faz, que diz assim, que o chefe você cria e o líder, ele nasce nato. É muito isso. Tem ações que você ensina a pessoa, que você busca, mas se aquela pessoa não tiver aquele germezinho dentro dele, se ele não tiver aquela vontade de mudança, aquela vontade de transformação, você não consegue chegar ao objetivo. Então, por mais que quem é professor entende muito essa colocação que eu estou fazendo, por mais que o professor seja bom, se o aluno não tiver a predisposição para aprender, o professor vai ensinar, e aquele aluno vai estar fechado, porque ele fechou aquela porta para o ensinamento. É a mesma coisa que a gente tem com relação às atitudes e ações do homem, né? O sentimento do homem, o desenvolver. É que a gente tem o lobo e o cordeiro. Qual dos dois a gente quer alimentar? Então, eu acredito muito nisso. Todo ser humano ele tem aquela particularidade, aquele, por menor que seja, aquela partícula do bem dentro dele. E de acordo com o meio que ele convive, de acordo com a sociedade, ele vai se modificando. Uns vai por vontade própria, que já tem aquilo ali, já aquela vontade de se modificar, de se melhorar, de ser uma pessoa melhor. Essa semana eu estava comentando com até o secretário, que ele me fez uma colocação de uma amiga dele, que acho que mora em Madre de Deus, e ela é espírita. E ele disse que o filho dela sofreu um acidente e perdeu os movimentos. Ele disse que isso já tem mais de 10 anos. E aí ele fica fustigando ela, perguntando a ela se ela acha que aquilo ali é merecimento dele, do filho, né, por ter passado por aquilo. E que se ela acha que o quê? Que o fato do filho estar numa cama, porque ele era perfeito. E aí teve um acidente e ele perdeu todos os movimentos. Hoje é tipo assim, paraplégico, né? Fica em cima da cama, ela que faz tudo. E aí ele sempre fica fustigando ela, perguntando a ela se ela acha que, porque como a gente diz assim, que é merecimento, tudo merecimento da gente passar para o crescimento, para a evolução. Aí que ele fica fustigando ela, perguntando a ela se ela acha que aquilo é merecimento do filho, passar por tudo aquilo. Aí eu achei que quando ele me colocou isso, ele me perguntou se eu era espírita, ele me colocou também fustigando. Aí eu peguei e perguntei a ele, e você conhece o rapaz, você tem convívio com o rapaz? Ele disse, quando eu vou na casa dela eu visito ele. Eu perguntei alguma vez, ele se queixou do que ele está passando? Aí ele olhou para mim, me olhou e fez assim, eu nunca vi ele se queixar.
Eu disse, então é merecimento, e ele está se depurando, se melhorando, ele está renascendo. Eu disse a ele, quando a passagem diz que para a gente ver Deus, para a gente ver Cristo, a gente tem que renascer, nascer de novo. Não quer dizer que a gente tenha que morrer, é a morte do corpo e nascer, não. Nessa vida mesmo, a gente pode ser melhorando, a gente pode ir modificando as nossas atitudes, e aí a gente vai renascendo. Aí ele ficou me olhando assim. Aí, agora nessa parte aí, quando eu li, me trouxe essa lembrança. Porque a centelha do bem está lá dentro da gente. Agora a gente precisa querer que ela floresça, a gente precisa querer que ela supere toda a negatividade que o mundo faz a gente crer que é ruim. Então, essa colocação dele do amor, o amor universal, como a Ana trouxe aí. A gente limita muito. A gente limita amor carnal, a gente limita amor de mãe, de pai, de filho, de tudo. Mas o amor, ele é um amor universal, como ela mesmo colocou. O planeta é uma prova viva do amor de Deus por a gente, desse amor. Então, foi isso que me trouxe, assim, essa colocação, né? Que o fato dele estar ali, possa ser até que ele tenha feito alguma coisa, ele tivesse o merecimento. Mas o fato dele estar se depurando, o fato dele estar passando por aquilo, não estar reclamando, não estar se revoltando, eu acho que ele está trazendo essa semente dele, do bom, do amor dentro dele, né? Então, essa colocação aí que eu queria fazer, que me trouxe essa ideia, né? Dessa colocação. Foi isso aí. Ok. Ivandro estava com a mão suspensa há um tempinho. Pode falar, Ivandro. Não falar, não? É por causa do horário, porque o horário para não atrasar o seu estudo. Mas é o seguinte, não, eu só queria dizer que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala do meio influenciar. Eu estava aqui ouvindo o Consta e a Ana falarem, porque essa questão é muito estudada em pedagogia, né? Quando a gente fala dos grandes pensadores, Piaget, Vygotsky e outros nomes da pedagogia, se fala muito nisso, no meio influenciar. E se fosse 100%, aí matematicamente falando, se isso fosse 100% verdade, quem nasce num ambiente ruim tenderia a ser ruim também. E quem nasce num ambiente bom tenderia a ser bom. E isso colocaria por terra... E a gente vive na prática não é isso, né? Isso colocaria por terra todas as experiências que a gente traz de vidas passadas. Então, às vezes, a pessoa é boa ou é ruim e está naquele ambiente para ajudar a modificação do outro. Mas o outro, como vocês bem disseram, ele só vai modificar se ele quiser. Então, a gente quer tanto que o outro se modifique, mas como diz aí essa parte do texto, é muito interessante, essas virtudes cabe a cada um de nós colocar em nossas vidas. Não é o outro que vai fazer com que eu adquira essa ou aquela virtude. Não, eu, Ivandro, é que tenho que refletir e buscar a minha mudança e não me deixar levar por certas questões ou certos ambientes nos quais eu me encontre e aquilo possa me contaminar de modo negativo, por exemplo, não é? Era isso que eu queria falar. Exato. Perfeito. Posso ler aí? Já que eu estou aqui? Pode. Então, o tópico 18, é interessante esse desenho que você colocou aí. É disposição natural em todos nós, há de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que nos de outrem. Diz no Evangelho, vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. É o que eu falei, né? A gente enxerga muito o defeito do outro e não enxerga o nosso. A gente não vê quando, inclusive, o outro aponta os nossos defeitos. A gente aponta dos outros, mas a gente não gosta quando o outro aponta o nosso, né? Isso está lá no capítulo 10, itens 9 e 10 também do Evangelho. Aí o desenho é bem claro. O rapaz de cá está com um risquinho ali no olho, né? Uma manchinha na bola branca do olho, e o outro está com aquele pedaço parecendo o tronco de uma árvore no olho. Não é ok. E ainda tem a cara de pau de dizer que negócio horrível é esse no seu olho, amigo. Então, quer dizer, o olho dele está mais horrível que o do outro, mas ele só está vendo o defeito do outro, né? Enfim.
É bem... Meu filho dele ele já está quase cego ali. Já deve estar cego, realmente. Por isso que ele não enxerga o próprio, né? O próprio defeito, né? E aí o 19 vem complementar o seguinte: se os médicos são mal sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. E isso é bem atual, né? Quando a gente fala de Covid, principalmente, que é uma doença que chegou aí, que tem atacado tantas partes do corpo da gente, né? E tem levado as pessoas tão rapidamente à morte. Então, você vê que já existem estudos aqui no Brasil, inclusive, de que a Covid, quando ela ataca certas pessoas, ela traz em nosso organismo um rotavírus que já estava adormecido em nós há 25 milhões de anos. E aí, por alguma razão, desde o tempo lá dos macacos, que nós nos afastamos dos macacos, e esse rotavírus ficou em nós adormecido, e quando nós somos contaminados pela Covid, ele vem à tona com maior força, como ele vem à tona também com quem tem artrose, parece, artrite, e quem tem outras doenças aí, ele causa uma debilidade muito maior. Então, se o médico ele não tiver essa visão mais ampla, não conhecer a pessoa de uma forma mais geral, e aí eu não estou falando do ponto de vista espiritual também, que a gente sabe que tem muito médico que não pende para essa área, é mais ciência. Mas se não tiver uma percepção como um todo, ele pode receitar um remédio que vai causar um problema para outra doença que aquela pessoa já tenha. Por exemplo, a pessoa vai tratar uma rinite, tem um glaucoma, e aí vai pegar um remédio que não pode ser utilizado junto com o colírio do glaucoma. Então, se a pessoa não tiver conhecimento disso, né, ele pode estar trazendo um malefício para o paciente. Pois é. A coisa é séria. Alguém quer comentar mais? Ivan já foi muito feliz nos comentários dele. Dando sequência. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência, como lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. E Wando já acabou comentando isso, né? De tratar o corpo, né? Tratar o indivíduo como um ser espiritual, né? Um organismo físico, mas que também é um ser espiritual. Então, tem que tratar por completo, né? Mente, alma e corpo, por assim dizer. E que quando isso acontecer, obviamente, os médicos serão muito mais exitosos nos tratamentos, né? Quando olhar os pacientes como um ser integral, né? Não olhar só como um organismo físico. Pode passar, Irmanda, próximo. Esse aí, Ivandro, eu lembrei muito de você, que você gosta de usar essa alegoria, né? Do bonequinho do mal falando com o bonequinho do bem. Quando eu escolhi essa imagem, eu lembrei muito de suas falas. Todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Essa sentença de Sócrates fere a grave questão da predominância do mal na Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação do planeta terreno, habitado apenas por uma fração mínima da humanidade. Somente o Espiritismo resolve essa questão, que se encontra explanada aqui adiante, nos capítulos 2, 3 e 4. Né? Quando nós estivermos lá no capítulo 2, 3 e 4, a gente vai adentrar mais profundamente nesse aspecto, né? Agora, deixa eu falar uma coisa aí, Francis. Olha como é interessante essa frase. Todos os homens, a partir da infância.
muito mais fazem de mal do que de bem. Então, não existe ninguém bonzinho e maravilhoso aqui, não. Todos nós já fizemos, ou continuamos fazendo, ou faremos algum tipo de mal. Seja quando a gente era criança e esmagou um bichinho, seja quando a gente foi adolescente e aprontou, seja adulto, seja, né? Não tem todos os homens. Então, quem abre a boca para dizer, eu não faço mal a ninguém, eu não faço mal a ninguém, né? Então já está errando aí, porque faz sim. Então, se não faz bem, eu digo assim, ó, tchau, tchau, neném. Você não tem que fazer parte desse plano, não. Porque aqui não é lugar de gente bonzinha e maravilhoso, não. Até a irmã Dulce, que virou santa, disse que, ó, desci o sarrafo no povo lá no hospital. Falei, ninguém ouviu nada, viu? Pois é. E é isso aí. Né? A doutrina depois vem, né, ampliar essa visão de Sócrates e de Platão, né? Quando trata da pluralidade dos mundos e de seres que neles habitam, né, da condição moral de cada um. Então, aí a gente fica compreendendo melhor ainda. Pode falar, Ana. Ivandro falando assim, me lembrou muito assim a minha infância, os meninos principalmente, claro que as meninas também faziam, mas assim, os meninos, de uma forma muito natural, faziam muitas maldades assim com os animais, sabe? Com as borboletas, com as lagartixas, pegavam para brincar por nada, gato, bater, maltratar os animais. Era uma coisa que, e na cabeça das crianças, aquilo era normal, fazer aquela talisca de toqueiro para caçar as lagartixas e ficar brincando à toa, catar cigarra, pegar as borboletas para nada. Quando a gente pega uma borboleta, a gente já machuca, ela já deixa de existir, porque ela vai ficar machucada e vai morrer ali. Então era tudo muito natural na nossa cabeça, e principalmente dos meninos, com essa coisa de maltratar gato, não aguentava ver um gato que fazia maldade. E hoje em dia, eu penso que essa nova geração, essa nova leva de crianças, de adolescentes, eles já vêm com uma espiritualidade mais desenvolvida do que as do meu tempo. Porque hoje as crianças têm, eu percebo em todas as crianças ao meu redor, assim, muito amor pela natureza mesmo, sabe? De ter cuidado com o grilo, que aparece ali na grama na escola, de ter cuidado com o gato, aparece um gatinho lá. No meu tempo, os meninos iam chutar o gato. Eu estou dizendo que não é uma coisa da minha família, é o que eu via mesmo, assim, na comunidade, por onde eu passava. Hoje, a gente vê um cuidado maior. Parece que essa geração, ela vem... Graças a Deus, é bem menos mesmo. Ela vem, essa nova geração, ela vem muito para nos ensinar, para nos descortinar, para quebrar paradigmas, inclusive em relação assim, à homossexualidade, em relação a essas coisas todas que eram, né, os paradigmas desse mundo. Então, essa nova geração, ela vem com muita naturalidade tudo isso. E isso é para nos ensinar, isso é para nos trazer de que nós é que somos os ogros nesse planeta. Os ogros é ótima comparação. Se bem que Shurek é uma gracinha, né? Mas então, vamos lá para a próxima. No tópico 21, né? Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Isso vai com vistas aos que criticam aquilo de que conhecem até mesmo os primeiros termos. Platão completa esse pensamento de Sócrates, dizendo: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles, e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. E aí, quem comenta? Deixa eu dizer, porque eu acho que aí complementa, eu acho que aí está complementando perfeitamente o que a Ana está falando, porque, veja,
ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Então, na época da gente, que atirava pedra para o rabo do lagartixa cair e ficar se balançando lá, e depois ver a lagartixa com o rabo novo, que a gente pegava as joaninhas para espetar no palito para ver a cor de uma e a cor da outra diferente, que arrancava o bumbum da formiga. Todas essas coisas que a gente fazia, a gente não sabia que estava fazendo. De maldade, assim, né? Não tinha essa consciência do mal que a gente estava fazendo. Mas essas crianças de hoje, que foram pessoas que viveram encarnadas há algum tempo, né? Hoje catava os vagalumes para iluminar os lugares, né? Lá em São Paulo não tinha muito vagalume, não. A gente não pegava muito vagalume, não. Mas formiga, lagartixa, joaninha, ave Maria, isso aí era maravilhoso. E girino, que a gente via os girinos crescendo, as patinhas, crescia primeiro as patinhas de trás, depois as patinhas da frente, a gente ficava olhando, aí tinha que ver, né, o tempo de desenvolvimento dele. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, hoje em dia, essas crianças, quando reencarnam, elas já têm conhecimento disso, elas já desencarnaram, sabendo que não devem fazer isso. E quando elas veem alguém fazendo, elas reclamam, elas não gostam, elas choram, elas se chateiam. Por que você está fazendo isso com o bicho? Não faça isso, que Deus não gosta, Deus não aceita. Então, isso é notório o desenvolvimento, né? Em algo assim que pode parecer tão simplório, mas é notório como a gente vê o desenvolvimento do ser humano ao longo das diversas encarnações, né? Eu costumo brincar dizendo que as crianças hoje em dia só faltam nascer falando, né? Porque antigamente era a moleira, que era um tempão para fechar, aquele cuidado todo, não podia isso, não podia aquilo. Hoje as crianças já nascem até de dente, né? Então o negócio é muito sério, a coisa só falta bater no bumbum e dizer, não bata não, que eu já estou aqui, já cheguei, já estou na área. Já estão saindo da barriga da mãe pedindo o celular para fazer uma selfie. Cheguei a postar nas redes sociais. As crianças de hoje. Vamos para a próxima lâmina aí. A gente já está já chegando no finalzinho já. É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse hoje Platão e acharia as coisas quase como no seu tempo, e poderia usar a mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. Realmente, quando a gente lê, né, esses pensamentos de Sócrates, de Platão, a gente se depara com... Isso foi há tanto tempo atrás, mas ainda está tão atual, né? É o que ele está dizendo aqui, que se hoje Sócrates ou Platão revivessem, que eles iam topar com indivíduos que ainda pensavam daquela forma e seriam ainda zombados por acreditarem nos espíritos e pelas coisas que eles professavam, né? Desde lá daquela época. Pode passar adiante. Só sei que nada sei, né? Gosto muito dessa frase de Sócrates, né? Foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires, né? Foi assim com Sócrates, foi assim com Jesus, né? E sempre que chegam ideias novas que contradizem, né, nossas ações, que trazem uma visão mais abrangente das coisas da vida, do mundo, a gente tende a ser julgado por isso, não ser aceito, ser criticado. E no caso de Sócrates, foi bem mais, né? Bem mais
bem mais grave, né? Porque eles queriam que ele desdissesse, né, seus pensamentos, né, voltasse atrás, desmentisse, dissesse que não, que aquilo era tudo que ele falava, era... Aqui travou. sabe, era balela, e ele não era o fim. Oi, tá me ouvindo? Ana? Agora voltou. Alô? Agora Ana? normalizou. Ah. Oi, oi. Normalizou. Mas vocês ouviram até quando eu falei o quê? A internet está Você horrível estava, hoje. você estava Hã? falando que ele foi eles queriam obrigá-lo a desmentir, né, tudo que ele havia Exato. dito. Tudo que Aí ele foi, havia dito, né? E ele tinha tanta certeza, Sócrates, ele tinha tanta convicção de que a morte não era o fim, que ele tomou o veneno tranquilamente. Ele sabia que o fim não era aquilo ali, entendeu? Mas ele tomou para provar, né? Para deixar um testemunho de que o que ele falava, ele tinha convicção do que ele estava dizendo, né? E você vê que quando Jesus chegou aqui e que trouxe as ideias, né, dele, os ensinamentos, de igual forma ele também foi perseguido, né, foi morto, porque o novo às vezes assusta, né, Ivandro? O novo, o que desafia, né, o que é desafiador para a gente, que força a gente a mudar ou a ver as coisas de outra forma, às vezes é assustador. E aí nem sempre é muito aceito, né? E eu acho Mas, que a gente precisa ter muito cuidado com isso, Francis, porque a gente fala tanto de dogma, a gente fala tanto de que o espiritismo não é dogmático, né? O espiritismo, ele não segue dogmas, ele é pautado no livre-arbítrio. E muitas vezes a gente se depara com espíritas que agem como se fossem dogmáticos. Né? Então, por que a gente não pode ir a uma festa? Por que a gente não pode usar um torso ou uma trança afro no cabelo? Por que a gente não pode beber? Sabe? Por que eu, Ivandro, não posso colocar luto no meu perfil do WhatsApp, sabe? Eu estou tão possesso com certas pessoas. Eu estava dizendo a uma colega minha que eu estou começando a desgostar de gente, porque um espírita da Federação Espírita me perguntou por que eu tinha colocado luto no meu perfil. E aí eu achei que ele estava querendo saber o que é que tinha acontecido, e eu disse a ele que tinha sido meu primo que tinha falecido. E aí a pergunta que ele me fez foi: espírita fica de luto? Sabe? E eu, para não mandá-lo para aquele lugar, porque a vontade que eu fiquei na hora foi disso, me desculpem, meus irmãos. Eu não respondi nada e só coloquei aquele símbolo maravilhoso do legalzinho assim no WhatsApp, que aquilo ali é para matar um, né? Porque eu não gosto daquilo. Só quis colocar aquele símbolozinho assim e não respondi nada a ele. Desde então, ele não tem falado mais comigo. Ou ele se mancou, ou ele acha que não deve falar comigo mais, né? E eu estou pouco me importando com ele, porque o luto é um sentimento que todos nós podemos ter e que precisa ser respeitado, a dor de cada um, não é? A pessoa com 44 anos ser internada e com 12 dias via óbito, a pessoa que fazia tudo na família, para meus tios, então é difícil a gente entender, por mais que a gente compreenda a doutrina espírita. Então, o meu luto não é porque meu primo desencarnou, porque todos nós vamos desencarnar, é pela circunstância, é por nós termos um governante que não se preocupa com as vacinas, é por nós temos pessoas que não se preocupam com o que você falou aí no texto, com amor, sabe? É por termos pessoas que estão mais preocupadas. A falta de empatia, né, Ivandro?
as pessoas estão mais preocupadas com o que você coloca na cabeça, com o que você faz entre quatro paredes, com onde você anda, o que você coloca para dentro, e não com o que sai de dentro, e não o que o ser humano é de verdade. Então, isso está me enojando do ser humano, sabe? A gente tem que viver, como a Ana falou aí, viver com o planeta, com a natureza, amando os animais, amando as plantas, o mar, a noite, o sol, porque realmente amar o ser humano tá difícil. É desafiador, né? É desafiador amar, né? Porque a gente, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, busca, né, se melhorar, aí fica mais difícil, né? Mas vamos continuar, né, confiantes, orantes por essas pessoas que não têm um pingo de empatia, né? E que não conseguem pensar por si, né? Pensar por si, decidir por si. Eu, na verdade, eu tenho pena dessas pessoas, tenho dó, né? Porque é muito triste você viver que nem gado, né? Com aquele negócio aqui, só olhar para frente ali. Não ver os horizontes, não ampliar a visão, né? Mas é isso, né? Então vamos chegando ao final de mais um estudo, porque tudo que é bom dura um pouco, né? E eu queria convidar alguém que se habilitasse aí a fazer a prece, né, de encerramento de hoje, né, agradecendo a todos que participaram, aos que vão ver depois lá no YouTube, acompanhar, né, desejando um bom dia, um bom domingo, excelente semana para todos nós. E quem se habilita aí a fazer a prece final, por favor, faça. Por caridade. Jussara que está aí, que chegou depois, ficou quietinha aí. Quer fazer a prece final, Ju? Só é abrir o microfone aí e mandar ver. Vou fazer. Obrigada. Senhor, fazei de cada um de nós o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que sejamos a luz. Ó Mestre, faça com que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que seremos perdoados, vivendo esta vida salutamente, morreremos e viveremos para a verdadeira vida, que é a vida eterna. Pai, Senhor, de cada um de seus filhos, um instrumento da vossa paz. Dai, Senhor, a cura da humanidade, ensinando-nos que nós devemos preservar este planeta que nos foi ofertado como um presente para a nossa vivência nessa encarnação. Faça com que, Senhor, cuidemos cada dia mais do nosso ar, da nossa água, da nossa vida. Esse elo, não só a vida carnal, não só a vida material, mas sim, Pai, principalmente fortalecendo os laços espirituais.
para que após essa jornada possamos viver verdadeiramente a vida eterna. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado a todos. Que tenhamos uma semana de paz, um domingo de luz. E que o Senhor abençoe a todos os seus filhos. E que tenha misericórdia de toda a humanidade. Muita luz, muita saúde para o nosso planeta e para a nossa humanidade. E assim seja. E assim seja. Assim é e assim será. Muita paz. Bom dia, gente.